Mais um episódio do nosso Talks aqui e hoje o meu convidado é o Dr. Wilson Abu-Rejaili. O doutor é especialista em medicina metabólica e ele vai explicar aí os pequenos ajustes pra gente no nosso metabolismo. E eu já vou começar aqui, tudo bem, doutor? Tudo bem. E eu já vou começar aqui com uma perguntinha com o doutor. Sobre a história da mudança de currículos da Faculdade de Medicina Americana e a influência da indústria farmacêutica. Essa mudança, doutor, é porque eles estão parando de vender tanto medicamento e querem vender saúde ou não? Bom, isso começou no início do século. Eu acho que as pessoas devem lembrar desse nome, né? Rockefeller. Rockefeller, nos Estados Unidos, ele era dono de jazidas de petróleo, tinha muito dinheiro. E ele achou que ter farmácia seria um negócio legal economicamente falando. E ele comprou as farmácias, né? Isso é histórico. E a partir daí ele percebeu que não estava vendendo aquilo que ele imaginava. Ele falou, mas como que eu vou saber por que está acontecendo? Então ele começou a fazer as pesquisas, né? Já naquele tempo eles eram muito organizados. E percebeu que ele tinha que fazer o médico prescrever. Não adiantava ele ter todas as farmácias dos Estados Unidos que ele não ia conseguir prescrever. Certo. E o que ele pensou? Bom, peraí, aonde que estão os médicos? Estão na faculdade de medicina. E as faculdades sempre com aquelas dificuldades, né? Todo mundo, né? Porque saúde não é uma coisa barata. Sim. Né? E aí eles começaram e muita gente já deve ter visto isso nos filmes americanos, a ter uma pessoa que era da empresa, né? Dentro da faculdade. Então ele começou a orientar que ele iria investir na faculdade para estudo, para pesquisa, mas era um mote para colocar uma pessoa. E ele percebeu que cada faculdade de medicina tinha um currículo. Então ele percebeu, como é que eu vou formalizar para vender se cada um vai falar, um tinha naturopatia, outro tinha nutrólogo, outro tinha acupuntura. E essas especialidades mais naturais, respeitando o corpo do cliente, começaram a desaparecer do currículo. Ele normatizou todos os currículos de todas as faculdades, desde que, se fizesse isso, ele iria investir numa parceria. Mas a ideia era, vamos vender. Mas espera aí, como é que fica o corpo humano nessa história? É aí que entra a medicina metabólica, que está muito forte, inclusive nasceu lá nos Estados Unidos, porque você vai entender, conforme a gente conversar, que a gente virou tomador de remédio, a gente virou prescritor de remédio. Eu, por exemplo, quando vou nos congressos, né, de medicina esportiva, de cirurgia de joelho, agora estou fazendo metabolismo, a gente já se conhece há algum tempinho, né? Sim. Então agora eles colocam prescritor, eu raspo, eu não sou prescritor, eu sou médico. O médico põe a mão no cliente, o médico examina, tira história. Essa indústria farmacêutica é muita, né? É um ganho altíssimo, né? A gente brinca que eles compram em tonelada e vendem em draja, né? Imagina o tamanho do lucro. Sim. Mas eles terem lucro, geram emprego, isso não é o problema. O problema é o que é que nós estamos fazendo com a saúde das pessoas. Sim. E aí que me despertou já, digamos assim, mais uns 20 anos eu devo ter de profissão, começou a me despertar que algumas coisas me chamavam a atenção até, Paula, as mulheres vão entender isso. Fibromialgia. O que é esse diagnóstico? Não é diagnóstico. Olha, de 18,12 dali, aparecia muito. Eu, há 20 anos atrás, atendia, ficava pensando, mas esse diagnóstico foi dar aula em faculdade. Esse diagnóstico é estranho. Toma um relaxante. Depressivo, relaxante. Sim, e a pessoa está sempre trocando remédio, Um faz usar o outro, outro vai usar o outro. Eu tenho fibromialgia, eu sei o que é isso. Então, né? Tá convidada para a gente ver o que está acontecendo. Sim, porque então, aí é muito medicamento. Exatamente, depressão é uma coisa absurda o que você está vendo de remédio. Os trabalhos mostram hoje, né, depois de várias pós que eu estou fazendo, que depressão, os depressivos, entre aspas, você vai fazer uma pergunta aí que eu vou te mostrar que não é bem depressivo, a cada 2 meses, 6 meses em média, você troca. Então tem pacientes que tomam 5, 6, 7 qualidades de antidepressivos e continuam depressivos. Ué, o que está acontecendo? Né? Você está tratando a causa? Não.
Eu brinco com os meus pacientes desde os primórdios que eu comecei a trabalhar, que se eu tenho um pus aqui, eu tenho que drená-lo. Isso lá Hipócrates falava, abscesso drenado, não, uma espinha é um abscesso, então você aperta com cuidado. Sim. Se você deixar, dali a pouco você limpa, mas no final da tarde ela vai estar lá, ou no outro dia cedo. Então, toda vez que a medicina consegue, ou todas as áreas de saúde, né, desculpe os colegas de saúde, consegue achar a causa, fica muito mais fácil a gente tratar. Isso tem a ver, doutor, com os pilares da medicina metabólica, que é a alimentação saudável, com os pilares aí que o senhor vai falar melhor pra gente. O pessoal fala muito da MEV, né? Medicina de estilo de vida, né? Então, como que a pessoa vai viver bem se ela às 7 horas da noite come uma feijoada inteira e vai tentar dormir? Então, é uma coisa pra gente pensar. Toma cerveja de monte, toma coisas. Então, peraí, como que é a pirâmide lá nos Estados Unidos? Quem que fez aquela pirâmide alimentar? Foram os agricultores. Certo? Se você puxar lá, são os agricultores. Então, a medicina do estilo de vida, ela se baseia em alimentação correta, sono e atividade física. Se a gente lembrar lá dos nossos velhinhos agricultores, eles trabalhavam, acordavam 4 horas da manhã, mas eles dormiam às 8 da noite. Verdade. Então, eles faziam o ciclo, né, do que a gente vai falar do cortisol, no momento correto. E o cortisol é o hormônio de luta ou fuga. Ele não é o hormônio do estresse, é o estresse que atrapalha, o estresse crônico atrapalha ele e a gente começa a adoecer. Ele faz parte de um monte de reações químicas como receptor, ele abre o canal para que os outros hormônios façam efeito. Então, você tem que dormir bem, você tem que fazer uma atividade física, você tem que comer muito bem, né? E o que é comer muito bem, né? Segundo esses pilares, né? Alguns professores que eu assisti do risado falaram assim, o nosso estômago é igual ao do leão, em termos de pH. O que é o pH? É uma medida de acidez ou de base, né? Isso tem em todas as áreas. E o pH nosso é igual de leão, é igual de hiena, é igual de urubu. Então, peraí, onde que mudou? Né? Quando a gente estava lá na época das cavernas, o cara saía, ele comia a morinha lá na estepe da África? Não. Talvez ele se alimentava, talvez ali numa necessidade, porque eles tinham que entrar dinossauro, dente de sabre, comer, e eles não tinham infarto. O infarto, por exemplo, na nossa década, começou após os alimentos processados. E agora tem um monte de doença também que vem, porque Sim. aí é a qualidade de vida, todo mundo correndo, comendo errado, Sim. e aí vem essa consequência. Então, tem uma pós que eu estou fazendo que é dieta cetogênica estritamente carnívora. Ah, a gordura é ruim, a gordura é ruim. Peraí, qual gordura? A gordura que vem da glicose que você comeu errado ou a gordura que vem da alimentação? Entendi. Porque nosso cérebro é feito quase 60% de gordura. Por isso que está começando. Antigamente tinha todas essas demências, esses Alzheimer's. Não. Tanta pessoa, na sua família tem, na minha teve. E no tempo do meu pai, né? Eu não sabia, né? E olha que eles comiam muito bem, você sabe minha origem, né? Então, comiam comida feita em casa. Então, eles falam assim, come o que faz em casa. Né? Doutor, e não sei, antes da gente ir aqui para a próxima pergunta, hoje o câncer, assim, gente, é muito. Você sempre conhece alguém, toda semana, vem desse pilar Sim. da medicina metabólica? Bem, principalmente, assim, esses 3 pilares são importantíssimos. Quando qual é o princípio básico do erro? É o aumento de resistência insulínica. O que é resistência insulínica? É a capacidade que a insulina tem, todo mundo conhece porque os diabéticos usam quando há necessidade, ela pega e coloca a glicose nos tecidos como uma reserva de energia. O que acontece? Quando você começa a comer muito carboidrato, muitos alimentos processados, cada vez mais nossa resistência insulínica está alta. Quer dizer, o que é a resistência insulínica? É a necessidade que o pâncreas tem de produzir insulina para cada vez mais essa glicose que está ficando no nosso sangue tentar tirá-la. E os alimentos que causam mais isto são os alimentos provindos dos carboidratos, que foi a grande mudança milenar
e mudança, né, vamos dizer assim, secular da nossa dieta. E aí se juntou alimentos ultraprocessados, né? O que é o problema do alimento ultraprocessado? Sabe aquele pincher que fica na tua casa latindo na hora que chega né? Então o que ele faz? A hora que eu como uma bolacha, wafer lá, ou que tem aquelas redondinhas que a molecada gosta, chega coisas dentro do nosso intestino que a gente não sabe o que é. Então o intestino é um dos nossos maiores sistemas imunológicos. Ele olha e fala, meu Deus, o que é isso? Tem uma célula que ela fica entre as... Ela fica que nem se fosse o pincher, né? Que nem um periscópio de submarino, ela fica olhando e começa a chamar a nossa turma de exército. Ó, macrófago, célula 1, célula 2, célula 3, 1 milhão de células que nós temos, todos os organismos, para se defender. E o nosso organismo está sempre em vigilância extrema, em vigilância que não deveria estar. Ele deveria estar com aquela vigilância quando uma bactéria chega, um vírus diferente, não pelo alimento. Pelo alimento. Quando a gente começa a comer muito errado, além de alterar nossa flora que defende, nós deixamos nosso sistema imunológico muito ativado. E aí começa... Todos os trabalhos hoje, eles mostram que a glicose é um dos maiores fatores que predispõe a câncer. E quando você vai olhar lá na mitocôndria... A gente vai entrar nela aqui, né? Já vamos entrar, doutor. O que é a mitocôndria? E qual a sua importância? A mitocôndria seria a nossa geradora de energia. Então, a hidroelétrica, a luz, né? Nós vivemos de energia, ATP. Então, se eu vou falar com você agora, ou se eu vou olhar ali para a câmera, eu vou ver, eu estou fazendo movimentos que eu dependo da energia. Sim. E aí, a mitocôndria, ela é uma organela que está dentro das nossas células, de todas as células do nosso organismo. E ela é a produtora de energia, ela que gera energia. Entendi. E tem como aumentar a mitocôndria? Aumentando a mitocôndria, aumenta a energia? Sim, nós temos situações, né? Então, por isso que alimentar bem, dormir bem, ela faz mitofagias. O que é mitofagia? Ela vai lá, as células nossas de defesa vão lá, tiram essas organelas que estão ruins, que estão deficitárias e o organismo tem a capacidade de produzir novas. Então, o que acontece? Quando a gente se alimenta bem, quando a gente usa os minerais corretos, quando a gente dá a condição para a mitocôndria, porque muitas vezes eu tenho mitocôndria, todo mundo tem, só que ela, como uma fábrica de energia, ela está funcionando mal. Por quê? Porque eu me alimento mal, eu não dou os nutrientes corretos. Então, assim, um exemplo, o complexo B. O complexo B é importantíssimo em todo o ciclo de qualquer nutriente que a gente tem. A gente tem gordura, proteína e glicose. Olha que interessante. A gordura, para quem treina, seria o que mais... O pessoal daqui, ó, treina. É o que mais alimenta. É o que mais dá energia mais rapidamente, porque ela não passa pelo ciclo de Krebs, ela vai direto, ela vai pelo FAD. Ela não vai pelo NAD. E a proteína também. Agora vai falar isso para os treineiros, né? É. Ó, como fala, doutor? É tríade? Triade. É tríade. Tríade. O que é a tríade energética? A tríade energética, com tudo isso que eu te falei, são os 3 hormônios base na pirâmide, uma pirâmide que eles desenvolveram, que sem eles a gente não viveria, que é o hormônio, a insulina, que a gente já falou, o cortisol e a tireoide. Então, o hormônio da vida é o cortisol. A insulina, ela regula esse metabolismo. A tireoide também. E o cortisol, ele é importantíssimo em enormes situações, porque no nosso organismo, a gente, como numa porta, a gente tem chave fechadura. Então, para entrar numa casa, a gente tem que ter a chave de acordo com aquela fechadura. E nos nossos hormônios, nos nossos órgãos para produzir, também. Tá? Então, a gente mantendo os hormônios, então olha que engraçado, né? A tireoide, por exemplo. Você me falou que você tem fibromialgia, provavelmente você tem um cansaço crônico, né? Parece que você está... né?
o que acontece? Esse cansaço, dependendo do horário do dia, ele representa uma coisa. Então, se o meu cansaço, eu marco hora, é cortisol. Se o meu cansaço é o dia inteiro, é a tireoide. E a medicina atual está muito preocupada com exames. Lógico que eles são importantes. Mas, por exemplo, um dos maiores diagnósticos de insuficiência tireoidiana, por exemplo, hipotireoidismo, é caríssimo. Sabe qual é? É você tirar 5 vezes seguidas ao acordar a temperatura axilar e fazer uma média. Olha que caro. Olha só. Tá? Então aqui nós não estamos demonizando exame, nós não estamos demonizando inteligência artificial, práticas. Mas o médico tem que começar a palpar o cliente, tem que saber. Então, por exemplo, se a temperatura que você mediu 5 vezes, então sabe aquelas pessoas que está um calor enorme aqui em Rio Preto? Ela está com frio. Ela está com frio. Então, o corpo não está aquecido, ele não tem energia. Tá? As unhas, o cabelo cai, as unhas ficam tudo ranhuradas, uma indisposição crônica. Então você tem que pensar, mas os hormônios estão normal, o TSH não serve para nada. Mas está se baseando a medicina nisso, então o TSH eu não dou. Se não dá, o paciente vai ficar doente. Mas aí não faz não descobre realmente o problema. Você não repõe. Entendi. E ao não repor, começa a ter problema. Você vai adoecendo, você não vai viver tanto, você vai viver com menor qualidade de vida, entendeu? E é essa coisa que me fascinou, eu estou há 2 anos e meio estudando, já tenho colocado em prática no meu consultório. Deve ter dado muita qualidade de vida aí para muita gente, né, doutor? Tenho ajudado bastante pacientes, acho que estou ajudando, porque também depende da gente fazer, né? A gente querer, né? O paciente querer. Doutor, a gente estava falando de mitocôndria. O que é fadiga mitocondrial? É o que normalmente dá naquilo que você perguntou agora há pouco, fibromialgia. A fadiga mitocondrial, se ela é nossa usina de energia, se ela não está funcionando bem, como que a pessoa vai ter disposição? É aquela que, assim, diferente um pouco das outras, geralmente elas estão associadas, esses 3, a tríade, por isso que você tem que pesquisar muito ali. Então o pessoal vai lá na academia, e hormônio e tudo, mas... Então tem algumas mulheres aí que tá passando hormônio, né? Fica super agitada. A hora que começa a alterar todos os hormônios do corpo, o que faz? Ela cai, ela agrava. Nossa. Então tem muita gente aí que tem que tomar cuidado, porque essa coisa de hormônio é uma coisa muito séria, né? Então a fadiga mitocondrial é isso. Como ela não tem energia, nada funciona. Se a célula muscular não recebe energia, você não consegue andar, você não consegue desempenhar. Teu cérebro fica mais lento, você perde foco. E não adianta só tratar a doença, tem que procurar, igual, né, o doutor está aqui falando, procurar a saúde, procurar, né, para melhorar aí a qualidade de vida. Hoje as pessoas estão mais dispersas, né? Estão mais espertas, desculpe. Então hoje muita gente toma aqueles Centrums, toma algumas coisas assim e tá meio que acertando. Mas como a gente tem um intestino com disbiose devido a toda essa porcariada que todos nós já comemos, né? Não sou... Hoje eu comentei com você uma outra vez, eu perdi... Né? Eu em 2 anos eu perdi 30 quilos fazendo uma dieta correta, musculação, tentando dormir melhor, tá? Entendi. Eu tentei dormir com remédio produzido, não consegui, que eu estava com alteração de sono. Hoje eu durmo com melatonina, progesterona, mas progesterona é um hormônio feminino, tá tomando, você vai virar mulher? Não. A progesterona não é um hormônio feminino, ela é um hormônio que lá na cadeia dos hormônios, ela é um hormônio mãe, que vem do colesterol, vira pregnenolona, que aí vai para a mulher produz mais alguns hormônios femininos, para os homens produz outros. Olha que bacana. Entendeu? Então eu comecei a dormir bem com isso, com treonato, magnésio. Então a mitocôndria, como é que você melhora? Vitaminas do complexo B e alguns nutrientes. Magnésio, selênio, zinco, cobre, ferro. Por exemplo, eu tô morrendo, aí você vai lá, pega a ferritina da pessoa, tá desse tamanho, sem ferro. Não tem mitocôndria funcionando. Certo. Não tem mitocôndria funcionando, você está sempre cansado. E não adianta também fazer... Aí, desculpe. Não, aí, você vai no consultório do colega, ela está com depressão. Ela não está com depressão. Ela não está com depressão. Então não adianta você dar o remédio X para depressão, que aquela pessoa
Não vai melhorar. E fazer também o hormônio aí, né? A reposição hormonal, aquele monte. Mas a reposição hormonal de forma natural também dá certo, doutor? Dá. Isso dá uma briga na literatura, você não tem noção do rolo que tá. Por exemplo, as meninas, né? Tudo usando anticoncepcional, estourando tireoide. Começando muito cedo, muito cedo, né? Então a única coisa preconizada para esse grupo de médicos estudiosos no mundo todo é o DIU de prata. Já para tentar uma contracepção, porque quer iniciar a vida sexual, né? E isso traz muitos. O anticoncepcional, ele é um hormônio natural? Não. Ele não é um hormônio natural. O primeiro hormônio que as mulheres começaram a repor, ele vinha do xixi da égua. Olha só. Entendeu? Aí o que a égua prenha. Então eles deixavam ela prenha, colhia e fazia. Então imagina o que é que essas mulheres tomaram, que a nossa geração tomou e que é que está vindo atrás, né, da gente. Então, os hormônios, aqui no Brasil, você não pode falar bioidêntico, né? Você fala base, que o Conselho Federal de Medicina fica bravo. Se você usar uma testosterona adequadamente, se você usar os estrógenos corretamente, a progesterona, então você começa principalmente pela base da progesterona. E a partir daí, dependendo, DHEA, alguns hormônios, né? Não quero ficar muito prolixo aqui, que senão o nosso espectador às vezes não entende. Eu não entendo. Então tem que ter esse lado. Então tá tudo errado, porque esses hormônios não são hormônios naturais. Por isso, na mesma história lá do Pinter, o nosso organismo começa a desregular totalmente. Entendi. Doutor, quais os aparelhos que comprovam as alterações, né, negligenciadas por exames? Bom, eu tenho aprendido, existe um exame chamado mineralograma, que se você vê pela translucência da pele. E você faz em alguns pontos, tá? É um aparelho que você faz, e aí você consegue ver as vitaminas, os minerais, como que eles estão. E a partir daí, pelos quartis daquele aparelho, você vê o que você tem que repor. Então, eu acho que assim, eu achei uma ferramenta fantástica. Eu já estou comprando, assim que eu começar a atender muito mais essa área. Eu ia perguntar, o senhor já está atendendo já na verdade, assim, já estou começando a atender, mas por enquanto ainda eu tenho feito muito na minha área, que é base, que é ortopedia, medicina do esporte. E a medicina do esporte tem tudo a ver, né? Porque o esporte é uma depressão muito aguda. Sim. Entendeu? Então eu estou procurando fazer um curso agora lá, estou me inscrevendo com um curso que esse colega de São Paulo, ele tem vários maratonistas e endurance, e aí você fica louco, né? Você fala assim, meu Deus, que negócio é esse? Os caras fazem jejum de 48 horas para correr. Tá bom? E tá ganhando título, medalhão e títulos absurdos, né? Por quê? Porque o jejum intermitente, o que o jejum faz? É como se tivesse aquela fábrica que você para e vai fazer a limpeza. Então ela faz a mitofagia, tira as células ruins, né? Desculpa, as mitocôndrias ruins, as células ruins. E é por isso que hoje tem muita gente falando, o jejum, comer certo, tudo, previne câncer. Por quê? Porque existe uma limpeza natural dos nossos mecanismos de defesa para isso. Entendi. Muito legal. E em breve o senhor já vai começar a atender, porque eu tenho certeza que quando as pessoas veem e falam, eu quero tratar saúde, não quero tratar doença. Que é uma coisa que sempre me falaram, você começou a prescrever suplemento, é caro igual. Tá, por enquanto é caro. Mas pelo menos eu estou pagando remédio. Porque o xixi vai sair caro. Peraí, então primeiro por isso que eu fui aprender para o xixi não sair caro. Aí eu te pergunto, colesterol alto, o que acontece? Eu rebento com os hormônios sexuais, arrebento com a vida das pessoas, se eu der errado. Não estou dizendo aqui que o remédio que baixa o colesterol não deve ser dado, não estou demonizando os remédios. Você tem que saber a hora de usar. Então, o que eu estou percebendo? Que a prevenção de saúde vai ficar nos suplementos. E uma coisa aguda, a gente vai ter os remédios que são importantíssimos. A gente não pode dizer que os medicamentos são errados. Mas
Como é que eu tomo um remédio que faz tomar outro, que faz tomar outro, que cria um efeito colateral, que cria outro efeito colateral? Primeiro, é melhor tratar a saúde do que tratar a doença, né, doutor? Pois é. Então, que indústria é essa que faz um negócio que você nunca melhora? Né? Então, eu comecei a me pensar isso. Sim. Sei que vou apanhar de muita gente, não tem problema. Né? Mas o senhor está aí estudando para isso, não está falando uma coisa, quis acordar hoje e falar. E olha como a gente aprendeu aqui com o doutor, né? Eu tenho certeza que principalmente você que sofre com fibromialgia, você já está, e as outras, né, doenças aqui que a gente falou, você já está pensando, já vou conversar com o doutor lá no consultório, porque a gente sabe o que a gente passa e Sim. É muito bom saber um pouco que tem um médico aí estudando saúde para poder nos atender, doutor. Vocês muito mulheres, obrigada. Né, com menopausa, então, quando chega em climatério, começa a dar um problema danado, doença, casamento, e aquele rolo, né? E a gente tem que tratar a saúde, não tratar só a doença. Sim. Né? Muito obrigada, doutor. Eu tenho certeza que a gente levou muita informação aí para o pessoal de casa e quero te convidar para ficar junto com a gente lá na rede social do doutor, ligar lá, marcar um horário, vai lá, né? Tem algum problema aí, tirar uma dúvida, vai lá com o doutor. E fica comigo também às quintas-feiras, 10h30 da manhã, ao vivo na CBN e 8h30 da manhã aos sábados no TH+ SBT Interior. Até já!